Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui novamente, para falar um pouquinho sobre as nossas emoções. Eu venho apresentando aí em algumas postagens que eu fiz anteriormente, falando um pouco sobre os 5 elementos, familiarizando vocês um pouco mais com essa vivência, dentro da medicina tradicional chinesa. E eu decidi gravar esses novos vídeos para a gente aprofundar um pouco mais nas emoções. E hoje eu venho aqui apresentar um pouquinho dessas emoções que estão relacionadas a cada elemento, que fazem com que nos movimente. Eu falo que cada emoção está relacionada aí a um órgão ou uma víscera. Então a gente tem uma determinada emoção que vai ser manifestada de acordo com o órgão ou a víscera relacionada àquela emoção. Mas todas as emoções acabam afetando o Shen, que é o centro das emoções, que é o coração. Então todas as emoções são de cunho emocional, elas partem do coração, mas ela tem uma forma de se manifestar de acordo com um órgão e uma víscera. O que seria isso? A gente está falando aí um pouquinho de 5 elementos, eu apresentei anteriormente para vocês, e hoje a gente vai começar a falar aí um pouco também sobre esse elemento fígado e a vesícula biliar, o elemento madeira, que está relacionado ao órgão de sentido fígado, e a vesícula biliar como víscera, tá? Então, geralmente esse órgão está relacionado muito a uma emoção, que é a emoção de raiva, Geralmente essa emoção, eu digo que é muito voltado para esse senso de justiça. O que seria isso? Geralmente a emoção da raiva, ela se manifesta com algo que a gente não concorda ou uma situação que a gente acredita que não é a forma correta de acontecer, e aí a gente tem esse sentimento de raiva porque algo que a gente acredita que não é certo que aconteça daquela forma acaba acontecendo, e isso gera um sentimento de raiva, e o sentimento de justiça, Eu quero que isso seja resolvido, e às vezes nem sempre é solucionado da forma que a gente espera e da forma que a gente acredita que seria a melhor forma acontecer, e isso gera esse sentimento de raiva. Então a raiva ela está relacionada muito a esse sentimento aí de justiça, Esse sentido de justiça, de ser justiceiro sobre algo que a gente não concorda. E o fígado ele traz muito essa questão de planejamento, Então, geralmente o fígado ele tem essa ação de planejar, mas a tomada de decisão está muito relacionado à vesícula biliar. É um fato bem interessante, principalmente pessoas que passam por algum procedimento cirúrgico que acaba perdendo a vesícula biliar, isso acaba influenciando principalmente na tomada de decisão. Então vocês podem perceber, não sei se vocês têm alguém da família ou já aconteceu isso com vocês, podem perceber que o senso de tomada de decisão isso fica um pouco comprometido. Então esse órgão e essa víscera é muito relacionado a esse senso de planejamento e de tomada de decisão. E claro, como eu disse, todas as emoções, principalmente aí falando um pouco da emoção desse elemento madeira, que é a raiva, ela está relacionada a esses elementos, a esse órgão e essa víscera, mas todas elas partem aí de cunho emocional do coração. Falando um pouquinho da raiva, o que a raiva causa dentro de nós? Geralmente a gente tem a raiva, a gente tem aquela força, que vem, aquele fogo. Por quê? A madeira em excesso, ela acaba tendo o fogo em excesso, e isso influencia um pouco esse elemento fogo também, E a causa da raiva, ela vai nos causar aí um estresse muito grande, uma dificuldade de planejamento e tomada de decisão, principalmente quando a gente age por impulso sobre a raiva, a gente tem dificuldade de entender um contexto, de refletir sobre determinada decisão a ser tomada e age sem pensar, O famoso, nossa, explodir e agir sem pensar. Então, claramente, isso influencia no planejamento e nessa tomada de decisão, Então, essa raiva que a gente sente no momento, ela acaba influenciando esses elementos.
né? Para as mulheres, geralmente, isso acontece muito no período pré-menstrual, né? A famosa TPM. Então, a TPM, ela está relacionada a essa parte de produção de sangue, né? E a gente sabe que o fígado, dentro da medicina chinesa, ele tem essa função fantástica nesse processo aí de transformação do sangue. Então, esse processo menstrual está relacionado, sim, ao fígado, tá? E aí, geralmente, quando já tem aquele excesso, né, sobre este elemento madeira, isso causa um pouco de estresse, de nervosismo, de irritabilidade, né? E aí vem aquelas dores hipocôndrias, né? Um pouco relacionado aí a essa instabilidade de emoções, né? E aí vem, né, juntamente com isso, dores de cabeças, diarreia. Então tudo isso influencia, vem sobre a influência da raiva e sobre a influência desse elemento madeira que está relacionado ao fígado e à vesícula biliar, tá? Então é um processo normal, né? A questão é que a gente consiga entender esse processo e respeitar esse momento também, né? E não somente as mulheres, mas também os homens, né? Principalmente essa dores de cabeça em excesso, essa irritabilidade, a diarreia. Isso são sintomas que nós, seres humanos, todos sentimos, né? Independente do sexo que nós temos. Mas, geralmente, isso vem com maior intensidade no período pré-menstrual na mulher, tá? O que é interessante a gente observar também nesse sentimento de raiva, tá? As emoções, claro, como eu disse, elas precisam ser vivenciadas, elas precisam ser experimentadas, mas elas precisam ter equilíbrio, né? Então é importante que a gente sempre busque o equilíbrio nas nossas emoções para que algo não fique disfuncional, né? Se a gente tem muita raiva em excesso, a gente vai ter muita dificuldade aí no processo, né, de dormir, do sono, o processo de equilíbrio hormonal, o processo de equilíbrio, né, físico também. E claro, isso vai gerar, né, a longo prazo dores em articulações, né? Se você aí geralmente tem, né, algumas inflamações em articulações, você sente muito essas dores, né, em regiões de articulações, é um indício, né, que você precisa trabalhar um pouquinho essa raiva, tá? Então, raiva é um sentimento que precisa ser vivido, mas precisa ser vivido no momento certo e na situação certa. Todas as emoções, elas precisam ser experimentadas. Quando a gente reprime muito a emoção, a gente vai guardando muito em si internamente. Isso acaba nos trazendo problemas físicos e claramente problemas emocionais, né? Então vamos respeitar a emoção, vamos viver a raiva no momento certo e vamos saber ponderar e equilibrar tudo aquilo que está dentro do nosso corpo. Nada em excesso, nada em deficiência, sempre em equilíbrio. Muito obrigado.